Nós passamos a viver, gente, sob o imperativo do relógio. E está falando agora sobre dormir bem, não é? A gente vive em função do ponteiro do relógio, dos compromissos, das jornadas de trabalho, que costumam invadir a privacidade doméstica e até os nossos momentos de lazer, gente. O computador ou o celular se encarregam de nos manter permanentemente conectados entre as solicitações profissionais e os apelos familiares e o direito ao descanso, não é mesmo? Quem vai conversar conosco agora sobre os desafios da aceleração social do tempo é o professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Adilson Citelli. Professor, muito boa noite. Boa noite, Seja Flávio. bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Professor, olha, realmente, quando a gente fala na aceleração do tempo, nós percebemos que, de verdade, a nossa vida tem se acelerado de uma maneira incrível. Como que surgiu a ideia de lançar um livro sobre o tema da aceleração social do tempo? O próprio tema se impõe, não é, Fábio? Ele se impõe em decorrência exatamente das características do mundo contemporâneo, da vida contemporânea, do modo como nós estamos vivendo. Você próprio, na abertura do programa, fez referência aos modos como nos relacionamos, no ponto de vista doméstico, no trabalho, etc. E há um corte longitudinal nisso tudo, que é a forma como nós, objetiva ou subjetivamente, convivemos com o tempo. Certo? Então, este elemento é que moveu, digamos assim, o esforço que um grupo de pesquisa que eu coordeno, de orientandos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, nós estamos há algum tempo pensando este problema e daí a ideia da produção desse livro, que aliás eu te apresentei. Muito tá obrigado, deixa eu mostrar aqui. Que é exatamente um esforço coletivo. Aliás, parte do grupo acaba de me dizer que está conectado no WhatsApp no programa. Pois é, não, a gente usa o WhatsApp aqui diariamente e nós sabemos de verdade que o WhatsApp agora é uma grande realidade. A gente trabalha pelo WhatsApp e como o telefone está sempre à disposição, você fica com aquilo na mão o tempo todo. Então, você está num churrasco, você está com a família e está lá fazendo a sua venda ou interagindo até com o seu trabalho sem cessar. Eu queria trabalhar um pouquinho essas relações do tempo e das conexões. Eu queria começar falando sobre o tempo acelerado no cotidiano escolar. Como isso que tem impactado as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Professor? Bom, há um contínuo entre a vida, digamos, externa à escola e dentro do espaço escolar. São fluxos, há uma continuidade, né? Esses jovens, os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, mesmo da universidade, e boa parte dos docentes hoje, porque não nos esqueçamos que nós estamos a falar já de um grupo de docentes, provavelmente numa faixa etária que correspondeu à formação já no interior dos sistemas tecnológicos, né? Nós temos um grupo grande de professores que são algo que vem sendo chamado de nativos digitais também. Então, os alunos, os professores, já vivem dentro de uma sistemática técnica e tecnológica profundamente articulada com as operações sobre o tempo. Ou seja, retomando aquilo que você próprio colocou, quer dizer, a vida do jovem ou do próprio professor, ela parece que transita livremente entre o espaço interno e externo da escola, tendo por mediador, por exemplo, o celular, por exemplo, o WhatsApp. Quer dizer, a pessoa está num vai e vem, sempre, mediado por esses instrumentos técnicos, por essa tecnologia, que vive em função da questão temporal. Eu vejo que, por exemplo, hoje os pais, né, ou mesmo os alunos, dependendo da idade, têm, por exemplo, o WhatsApp do professor e acabam fora do seu período escolar também consultando o professor, também fazendo referência ao professor. E aí o professor não para de trabalhar e o aluno não para de estudar. Isso é positivo ou é negativo, professor? Como toda renovação tecnológica e como toda inovação tecnológica,
ela tem lá os seus problemas, a sua positividade, a sua negatividade, e essa tensão, ela existe, está colocada, eu não vejo a presença, por exemplo, do celular na sala de aula como algo negativo, um drama que vai destruir a educação. Essas questões da presença da tecnologia na vida das pessoas sempre trouxe consigo uma espécie de indagação: será que agora a humanidade resiste? Será que nós vamos resistir à Revolução Industrial? Será que nós vamos... Pois é. Então, eu acho que a questão é um problema daquilo que os latinos chamavam de a verdade pelo meio, não é? Quer dizer, como o sistema escolar, a escola, pode otimizar a utilização desses equipamentos e, de alguma maneira, educar para isto. Quer dizer, não adianta proibir. A minha leitura é que você precisa promover um processo educativo que traga essas tecnologias em função de uma melhoria na qualidade de ensino. E eu creio que isso é possível. Há muitas escolas em São Paulo que não proíbem pura e simplesmente o uso do celular. Discutem, do ponto de vista educativo com os seus alunos, como operar o celular. Legal. Porque você sabe que há um problema enorme na operação do celular ou nessas tecnologias que também ocorre fora do espaço escolar, né? As fake news, a pós-verdade, quer dizer, esse conjunto de informações, se você não tiver o discernimento, é um problema. Não importa se está dentro ou fora da escola. Inclusive, na sua pesquisa, o senhor fala muito sobre um estudo curioso sobre os memes. Uhum. Vamos falar sobre isso? Podemos Daqui falar. a pouquinho. Me aguarde aqui que eu já volto. Professor, olha, eu sei que no seu livro tem um estudo curiosíssimo sobre os memes. O que os memes têm a ver com a educação e com os educadores, hein, professor? É ótimo isso. Esse artigo que está no livro, ela é de um orientando meu que fez um mestrado muito interessante sobre os memes, verificando a circulação dos memes na escola. Um jovem talentoso chamado Douglas Calixto, o autor do texto, né? Bom, o meme é uma linguagem, é um discurso, é uma forma de constituir uma representação das coisas, e ali misturando formas verbais e não verbais, não é? Ocorre que isto se tornou uma linguagem forte no âmbito escolar, não é? Porque o meme ele faz uma espécie de diálogo permanente com os fatos da vida, com as ocorrências, promove a ironia, promove o discurso crítico, promove o afastamento, de alguma maneira, um afastamento reflexivo sobre eventos. Isto tem uma difusão gigantesca entre os jovens. Aliás, não só entre os jovens da escola, né? Os memes viraram, quer dizer, uma espécie de campeão, de referência, não é? Na circulação dessas linguagens midiáticas, e particularmente da internet, do WhatsApp, enfim. De modo que é uma estratégia discursiva extremamente acionada pelos jovens na escola. É uma maneira de informação rápida, professor? Porque o meme é rápido, né? É rápido e é crítico, né? É crítico, né? Ele é uma espécie de piada, né? Uma brincadeira, um afastamento crítico com relação ao objeto inicial, né? O nosso colega, o comentarista esportivo que aqui estava, fez referência ao lance do jogador Rodrigo no jogo com a Ponte Preta. Isto virou um meme que está hoje em todas as redes, né? E é uma coisa que se torna, quer dizer, ela saiu daqui, mas isso está hoje generalizado, inclusive fora do Brasil. Nós temos recebido algumas informações de memes concernentes a este episódio específico que circulam por países da Europa pelo mundo todo, né? Pelo mundo todo. Que coisa. É ato contínuo. Ato contínuo. Quer dizer, a criatividade também para fazer o discurso crítico, satírico, né? Agora, como que a gente pode como podemos nos educar para viver nesse mundo com essa aceleração? Isso já faz parte do nosso cotidiano, não é?
a gente vai viver nesta aceleração daqui para frente, professor? Eu temo que aumente. Aumente, né? Eu temo. Pois Eu gostaria que nós vivêssemos não num esquema do fast, né? Um esquema do slow, seria melhor, quer dizer, a coisa mais tranquila. Não é? Agora, é uma contingência, quer dizer, se nós olharmos o problema por essa ótica, nós veremos que a noção de presente, por exemplo, a noção de presente praticamente está desaparecendo. Quer dizer, a ideia do presente, porque o presente virou uma coisa de passagem, quase que é uma imediatez para você alcançar algum outro ponto que já não diz mais respeito a ele como presente, é uma espécie de ancoragem. Está sempre nessa demanda e percorrendo a ideia de que falta algo. Você fez menção a isto, parece que falta algo, nós precisamos de 2 relógios, né? Nós não podemos dormir o tempo às 12 horas. Eu vejo uma coisa que é muito presente, né? Outro dia eu vi uma pessoa que estava comigo num evento e ela automaticamente ela bateu uma foto e já publicou. Aí eu falei, mas espera, você não pode esperar um pouquinho para publicar? Ela falou, não, porque fica velha. Pois é. Ué, mas rápido assim, né? Quer dizer, tem que se publicar a constância de se estar conectado o tempo todo e passando essas informações. Nós vamos continuar o nosso papo. Espera só um pouquinho que eu vou dar um recadinho. Eu quero falar um pouquinho também sobre a sua trajetória, tá bom, professor? Professor, eu queria falar um pouquinho sobre a sua trajetória, não é? Que foi consolidada nos estudos sobre a comunicação e a educação, né? À toa que o livro chama-se Educomunicação. Aliás, quero agradecer a presença da irmã Helena Coraza, que está aqui conosco, né, irmã? Seja muito bem-vinda aqui das Paulinas. É uma querida nossa também aqui. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como que surgiu esse interesse específico pela aceleração social do tempo? É algo que o senhor percebeu na sua vida ou que o senhor percebeu na sociedade? É um caminho de dois trajetos, né? Sim. Claro que a gente vai vivendo com essas circunstâncias tecnológicas e vai observando que o tempo ganha velocidade, né? Nós não temos aqui tempo suficiente para voltar a esse processo todo, mas eu, como sou uma pessoa que já tenho quase 70 anos, eu vivi várias fases da relação com o tempo. Eu, pessoalmente, vivi isto, não é? E é claro que há um momento, que é este momento que nós estamos, em que há uma sincronia entre as condições históricas, as condições sociais, as condições técnicas e tecnológicas e essa revisão da ideia do tempo, né? Então, eu diria que há uma espécie de encontro entre uma experiência pessoal, vivencial, e a verificação de uma circunstância histórica em que a ideia do tempo ganha uma dinâmica e uma velocidade que nós estamos chamando de aceleração social, não uma aceleração física, matemática do tempo, mas uma aceleração do ponto de vista social, realmente. Entendi. Vamos às participações dos telespectadores. Você me ajuda a entrevistar os nossos convidados. É o Talk Show Inteligente ao vivo para todo o Brasil. Eu estou recebendo aqui uma pergunta. Eu pedi o nome e a cidade que a pessoa está falando, mas ela não me enviou ainda. Eu vou fazer a pergunta de qualquer maneira. Ela fala assim, professor, queria saber a sua opinião, como ficaria o mundo 6 meses sem internet? Sobreviveria? Eu creio que não. Eu gostaria que sobrevivesse, não é? Porém, nós não vivemos mais o chamado ludismo, não é? Quer dizer, nós estamos também dependentes desses sistemas. Imagine 6 meses sem internet, aconteceria simplesmente o seguinte, as finanças quebrariam, as pessoas entrariam nos hospitais, provavelmente morressem aos montes, porque os exames, os diagnósticos, tudo isso hoje tem uma sincronia com os mecanismos informacionais. Verdade. Não é? Quer dizer, os casamentos provavelmente acabassem, porque os casais que estão a viajar não se conectariam mais, não se falariam mais, entenderiam que os afetos estão desaparecendo, provavelmente ao retornar de uma viagem, acabaria o casamento. Poxa. Ou seja, brincando um pouco,
Mas seria algo totalmente impossível, né? Talvez pudéssemos viver numa distopia, algo, né, no mundo dos desejos, talvez lá pudéssemos não ter mais a internet. Mas no mundo real, esse que nós estamos, infelizmente ou felizmente, não há como. Gente, eu quero indicar para vocês, este livro vale a pena de verdade. Olha aqui, Educomunicação, tá aqui, ó, Comunicação e Educação, é da Paulinas, então tá aí o site, ó, paulinas.com.br, você compra pela internet, né, professor? Pois é, pela internet. E recebe aí na sua casa, é muito bacana. Professor, eu queria agradecer muito sua presença. Obrigado, viu, por ter vindo aqui. Um Feliz Natal, se a gente não se vê mais. E um próspero ano novo para o senhor. Volte outras vezes para a gente bater mais um papo. É muito gostoso conversar com o senhor. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo.